Nascido em Recife em 1937, Almir Pernambuquinho começou jogando pelas categorias de base do esporte. Em seu primeiro ato no futebol, resumiu o que viria a acontecer em toda a sua carreira: conquistas e confusões. Não satisfeito apenas com a vitória que o tornou campeão pernambucano juvenil de 1955, ano do cinquentenário do esporte, Almir vestiu as mãos com suas chuteiras e correu atrás de um torcedor alvirrubro, que o havia xingado durante toda a partida, até uma ponte próxima à Ilha do Retiro, onde enfim conseguiu surrá-lo. Em 1956, jogou poucas partidas pelo Sport e se transferiu para o Vasco aos 19 anos. Chegou no Rio de Janeiro repetindo o caminho feito por vários jogadores pernambucanos como Ademir Menezes e Vavá. Baixinho e agressivo, Almir não demorou a tornar-se um ídolo para os vascaínos. Mas, em paralelo com as boas atuações em campo, o temperamento explosivo e a vida noturna começaram a criar-lhe a fama de jogador difícil. Apadrinhado e protegido pelo capitão Bellini, que chegou ao abrigar em sua casa, Almir vivia a vida intensamente, solteiro, famoso e com dinheiro no bolso. Muitas vezes seguiu direto dos bares para o treino. Mesmo com as controvérsias, Almir estava jogando muito pelo Cruz Maltino em 58, liderou tecnicamente o time campeão carioca e do torneio Rio-São Paulo. Nessa época foi apelidado de Pelé Branco, chegou a ser pré-convocado para a seleção brasileira, mas declinou do convite para excursionar com o Vasco da Gama. Essa recusa, somada à sua fama de encrenqueiro, tiraram Almir Pernambuquinho da Copa de 1958. A sua estreia na seleção chegou apenas em março de 1959, numa Copa América disputada na Argentina. Foi simplesmente inesquecível, embora pelas razões erradas. Suplente de Pelé, Almir saltou para a titularidade no quarto jogo do Brasil, diante do Uruguai. O Maracanazo de 1950 estava ainda bem presente nas memórias, e a agressividade de Almir foi considerada útil para manter os uruguaios na linha. Porém, Almir levou a missão de combater os uruguaios a sério demais. Aos 32 minutos, na sequência de uma bola dividida, Almir, bem ao seu estilo, não evitou o choque com o goleiro Leiva. Isso desencadeou a fúria dos zagueiros uruguaios, que partiram para cima do pernambuquinho. Foi uma confusão épica que durou quase 20 minutos. O jogo ficou conhecido como a Batalha do Rio da Prata. A treta resultou em 4 expulsões, Almir estava entre eles. Mesmo assim, o Brasil ganhou. E Didi, com o olho inchado, resumiu a coisa no fim do jogo: ganhamos na bola e ganhamos no braço. A alcunha de Pelé Branco acabou sendo pesada demais para Almir carregar, e as cobranças e críticas passaram a ser cada vez maiores. E sua má relação com os dirigentes vascaínos facilitaram sua transferência para o Corinthians. No Vasco encerrou sua passagem tendo anotado 59 gols. Contratado pelo Timão, não conseguiu repetir o sucesso que havia feito no Gigante da Colina. No clube paulista tinha uma vida boêmia e um alto salário, isso gerava ciúmes em alguns companheiros. Em sua passagem pelo Alvinegro do Parque São Jorge atuou em 29 jogos e marcou apenas 5 gols. Após esse ano sem relevância, seguiu para a Argentina para jogar pelo Boca Juniors. No fim de sua passagem pelo Corinthians, confessou a importância da primeira passagem pelo futebol paulista. Despertei para a verdade do futebol, conheci suas grandezas e mesquinharias, o caráter dos cartolas, os riscos da profissão, a corrupção dos juízes, disse o jogador. Contratado em 1962, pelo Boca Juniors, repetiu o que havia feito no Corinthians. Passagem rápida e apagada pelo clube e sempre marcado pelos problemas dentro e fora do campo. Estreou em 14 de maio de 1961, foi titular e autor do segundo gol do 2-0 sobre o Independiente na Bombonera. Atuou mais 2 partidas, machucando o joelho e ficando 4 meses fora. Conquistou o campeonato argentino e sofreu uma grave lesão, quis voltar ao Brasil para fazer o tratamento. Os dirigentes do Boca não aceitaram e Almir arrumou uma razão para sair do clube: brigas. Não deu outra, em um jogo contra o Chacarita Juniors protagonizou um verdadeiro quebra-quebra ao reagir a xingamentos de atletas adversários. Foi expulso, deu socos, pontapés e tudo que uma briga tem direito. Logo após isso pegou uma suspensão de 90 dias, ficando insustentável sua permanência no Boca. Pelo Boca marcou 11 gols. Após isso, deixou a Argentina e seguiu para a Itália, onde teria, sem sucesso, breves passagens por Fiorentina e Gênova. Lá, ele ficou conhecido por sua raça, dedicação e por sair no braço com os adversários.
Depois de alguns anos, Pernambuquinho decidiu voltar ao Brasil. Segundo ele, as italianas e a vida boêmia chegaram ao fim. Então Almir arrumou as malas e voltou a assinar com um clube brasileiro, o Santos. Chegou como reserva de Pelé. Nessa passagem Almir viveu um momento glorioso em novembro de 1963 na disputa do Mundial Interclubes. Na primeira partida em Milão, o Santos perdeu a partida por 4-2. Amarildo, que jogava no clube rossonero, deu uma entrevista extasiado com a vitória e disse: Pelé, já era. Acabou. Almir era um homem que não aceitava levar insultos para casa e se revoltou por considerar isso um desrespeito. E disse: não vou permitir que um brasileiro fale mal de Pelé. E terminou dizendo a Amarildo: se jogar no Rio de Janeiro, vai ver. O segundo jogo no Maracanã onde, com mais de 150 mil pessoas e um endiabrado Almir, o Santos fez uma das maiores partidas de sua história. A perder por 2-0 no primeiro tempo, aproveitou a tempestade que caiu no intervalo e, com Almir a marcar um gol e oferecer outro a Pepe, viou o marcador, 4-2 e o terceiro jogo foi necessário. Pelé entrou no vestiário e se direcionou a Almir para lhe dar um abraço imortalizado em foto, e disse: Almir, você é grande, elogiou o rei. Almir posteriormente declarou: ele talvez nem se lembre, mas aquelas palavras me deram força para o outro jogo. Apenas 2 dias depois, o Maracanã voltou a testemunhar Almir jogando muito bem e sendo decisivo. Aos 30 minutos de jogo sofreu um pênalti. O atacante percebeu que o italiano Maldini ia entrar com o pé alto e não teve dúvidas. Pôs a cabeça na frente, sendo acertado de forma muito dura. Ele comentou sobre o lance: eu sabia que poderia ter ficado cego, ou morrido, mas tinha de fazer aquilo. Maldini foi expulso. Dalmo cobrou o pênalti e o Santos ganhou por 1-0, tornando-se bicampeão mundial, com Almir mais uma vez brilhando em campo. Pernambuquinho era um jogador explosivo, mas seu comportamento nessa partida despertou algumas dúvidas nos jornalistas. Anos depois ele confessou que disputou o jogo dopado. No relato ele disse: entrei em campo muito doido. Por que eu não ia querer usar a droga? O bicho pela conquista do campeonato era 2.000 cruzeiros. Dava para comprar um Volkswagen zerinho. Nós entramos em campo vendo o automóvel ao alcance da mão. Do outro lado estavam os caras que podiam impedir isso. Esses 2 jogos poderiam ter marcado definitivamente a carreira de Almir, mas como sabemos, Pernambuquinho era imparável. Em 1965 ele retornou ao Rio de Janeiro para jogar no Flamengo. Na Gávea, jogou e brigou com a mesma proporção de sempre. Na final do Carioca de 1966 o Flamengo enfrentou o Bangu. O Bangu derrotava o Flamengo por 2-0 quando no intervalo o técnico rubro-negro, Flávio Soares de Moura, perguntou a Almir Pernambuquinho: será que eles vão dar a volta olímpica para cima de nós? Almir respondeu: não vai ter volta olímpica. Só se for do Flamengo. Palavras ousadas, porque além do resultado desfavorável, o Flamengo tinha 2 atletas contundidos se arrastando em campo. Almir estava dopado mais uma vez, e ainda por cima desconfiava que o árbitro e o goleiro Valdomiro haviam recebido suborno do Bangu, clube gerido pelo famoso bicheiro Castor de Andrade. A surra que o Bangu impôs ao Flamengo aumentou no segundo tempo, 3-0. A diferença na partida foi tão grande que Almir teve medo de ver o Flamengo sendo humilhado em pleno Maracanã. Então Almir resolveu agir quando o atacante Ladeira deu um soco no rosto de Paulo Henrique, do Flamengo. Almir foi até o atacante com a intenção de atacá-lo e o caos tomou conta do Maracanã. Ladeira foi carregado em uma maca e Almir, sabendo da expulsão, deixou o campo. Mas ele voltou, para tocar o pandemônio de uma vez por todas. Começou com o goleiro Ubirajara. Sobre a briga ele relatou em seu livro: eu dei um soco no estômago dele. Ele caiu e voltou direto para a luta quando o Ari Clemente me acertou. Eu estava cercado de jogadores do Bangu, mas enfrentei todos, chutando um, chutando outro, esbarrando em outro até que todos entrassem na luta. A polícia veio, os fotógrafos correram pelo campo procurando as melhores fotos do conflito. Fui louco, voltei a ser o garoto do Santos contra o Milan, dei uma surra em todo mundo que encontrei. O árbitro Ayrton Vieira de Moraes expulsou 5 jogadores do Flamengo e 4 do Bangu. Depois disso, o Flamengo ficou com menos de 7 jogadores em campo, então o jogo não pôde continuar. A partida acabou, Bangu foi o campeão, mas não deu a volta olímpica, como Almir havia prometido. Transferiu-se para o América do Rio. No Mecão, chegou a jogar com os irmãos de Zico, Antunes e Edu. Porém, exausto,
Velho e muito acima do peso devido a bebedeiras e festas, ele encerrou a carreira com apenas 31 anos. Após a aposentadoria, Almir passou a viver de aluguel dos imóveis que conseguiu adquirir durante os tempos de jogador. Dedicou-se à praia, ao futevôlei, aos amigos e aos bares. Em 5 de fevereiro de 1973, Almir resolveu sair para beber em um bar onde encontrou os amigos Alberto Russo, Eloy de Lima e Aninha, namorada deste último. Lá ligaram para Eunice, namorada de Almir, e foram juntos a outro bar no Rio Jerez. Numa mesa próxima estavam o português Arthur Garcia Soares, seu filho adotivo José Salazar e seu amigo Antônio Samuel Vicente. Em outra mesa estavam bailarinos de um grupo que ainda estavam trajados com as roupas da apresentação. Existem vários relatos diferentes, mas o jornalista Mário Prata, que estava em um bar vizinho e presenciou toda a cena, ajudou a esclarecer os fatos. Em seu depoimento, publicado no jornal O Estado de São Paulo em 12 de janeiro de 1994, quase 21 anos depois do crime, Prata afirmou que a briga começou depois que os portugueses lançaram insultos homofóbicos contra os dançarinos. Descontente, Almir partiu para cima dos portugueses e entrou em luta corporal com eles, que sacaram seus revólveres. Um amigo de Almir também sacou uma arma e houve troca de tiros. Na troca de tiros, Almir foi alvejado na cabeça e teve morte imediata. O atirador alegou legítima defesa e nunca foi julgado. Existem diferentes versões sobre essa história, mas a verdade é que Almir Pernambuquinho teve um fim trágico após uma carreira marcada pelas brigas dentro de campo e pela vida boêmia fora dele. As escolhas de Almir abreviaram sua carreira, mas o transformaram nesse personagem tão interessante, um sujeito que viveu intensamente e morreu jovem, como se fosse um rockstar e não o jogador de futebol extremamente talentoso que era.